que vai estar também ministrando na primeira ministração, o pastor Tiago Brunet, 最初のセッションでミニストリーするのは Que está 牧師 aqui チアゴ・ブルネさんです。 passando de pé agora. Vai estar também conosco o profeta Victor そして Hugo. 私たちと共に Por 預 favor, 言者 fique de pé para que ビク todos ト te ル・ウゴさん conheçam. E também o teu servo também aqui vou estar ministrando durante esses そ dias. してしもべである私もミニストリーします。 Quero também felicitar ou dar as boas-vindas àqueles que vieram de longe, do そして exterior. ね、外から来たね、違う海外の人たちからも、歓迎したいです。 Desde o Brasil, pastor Daniel そして Alves. ブラジルか Pastor ら Daniel. ダニエル・アルベスさん。 Ele não é somente do Brasil, ele é de Cuiabá. ブラジルのグヤバから来てます。 Cuiabá, tem gente de Cuiabá aqui, olha. De Cuiabá lá. Tem gente de Cuiabá aqui também lá. Então, という fazendo のは、 sinal. まあ、先生の町ってことね。そういうこと。 Está também desde o, não sei se é Brasil, Estados Unidos, é igual eu, Natália Melo. 私と同じブラジルからアメリカから Natália Melo, fica de pé, ナタリア・メルさん、 Melo. 私の娘です。 Salvador Iabe, desde El Salvador e Estados サルバド Unidos. ル・ヤービアアメリカから来てくださってます。 Horácio e Elizabeth, desde México. メキシコから来てくださってます。 Herman Ramos, desde México, Estados メ Unidos. キシコ Herman. からヘルマンさん。 E também temos pessoas daqui do Japão, mas Nihon. que são de fora daqui de Kamisato. から来てくださってる方も多くいます。上里 A に住んでない nossa 人たちで。 filha Priscila, desde Yamanashi. 山梨。 Yamanashi, ok. Yamanashi, Priscila, cara. por favor, fique de pé para que Priscila todos Sangar, também te fica conheçam. E também desde Kakegawa. Hã? Ok, eu não sei a pronunciação. Kakegawa, Está o cara, pastor fica André, junto com 28 pessoas. Fique de pé para que todos te conheçam. Vamos dar um forte aplauso a todos かなり大き eles. な拍手を捧げましょう。ハレルヤ。 Tem mais pastores, tem mais pessoas que ま estão だま vindo ao だこれから向 caminho. かっている多くの先生たちが高々来ています。 E também queremos dar as bem-vindas a todos de RN そ Japão. して AHN 日本の人たちを歓迎します。 E que tal também dar umas boas-vindas a todos aqueles que estão nos vendo através da internet. Você Vamos internet, dar um eu tô forte te aplauso a vendo, todos que estão nos vendo 大きな拍手を捧げま desde しょう。 todos os lugares do mundo. 世界中 Bem-vindos. から多くの人が Welcome. 参加してみています。 Bem, sem me tardar mais, gostaria de convidar o meu amigo aqui, 私の pastor 友 Tiago 達であ Brunet. るチャーク・ブルネさんを呼びたいと思います。 Pastor Tiago Brunet é um grande amigo. Dá um forte aplauso. チャーク・ブルネさんは本当に私と素晴らしいこの友達です。 Pastor Tiago, conheço já há vários チ anos. ャーク・ブルネはもう長い間の知り合いです。 Tenho visto como Deus tem levantado ele, 神様がどのように彼を立たせているのかを今まで見てきまし não た。 somente na nação brasileira, ブラジルの国の中だけではなく、 mas também em várias partes da América そ Latina. して他のこの南米の中でも Deus tem dado uma palavra tremenda, uma palavra forte, revelada para a liderança, a nova liderança desse tempo. この時の素晴らしいリーダーシップのための御言葉、解き明かしを神様は彼を通して与えていま Eu す。 tenho certeza que você vai ser muito abençoado com a Você- palavra que ele vai ministrar 彼 neste の momento. 言葉で今与えられる言葉で多く祝福されることを信じていま Uma す。 vez mais, um forte aplauso pela もう vida 一 do 度皆さ pastor ん、 Tiago. チャーゴのために拍手をお願いします。 Aleluia. ハレルヤ。 Quem está feliz? 嬉しい人は何人いますか？ Alguns, né? 何人かですね。ね Quem não tá vai sair feliz daqui. あまり喜んでいない人たちは必ず喜んで帰ってもらいます。 Amém. Abre sua Bíblia em João あなたの capítulo 聖書 15. をヨハネの福音書15章を開いてください。 João, livro de João, capítulo 15. ヨハネの福音書15章、 Eu quero agradecer a todos que vieram de longe, 遠くから来てくださった方を本当に感謝したいと思います。 o pessoal que veio da cidade de cá, essa cidade aí, その町から来てくださった皆さん、 todos sejam bem-vindos, quem veio de fora. 本当に歓迎します。外からね、多くのところから来てる Fico 方 muito, 々、 muito feliz em rever alguns amigos de muitos anos também 長年本 aqui. 当にまたね、新たな
Esses 出会い dias, が esses dias eu 感謝していま encontrei, す eu estava fazendo um backup do computador, 私はこのパソコンでバックアップを取ってたんですけど encontrei uma foto com o Serginho em 2011. 2011年にこのセルジオ君とね写真を見つけてました Na época que ele era magro. 彼が痩せていた時期ね E fico muito feliz de estar revendo os pastores Comino で小見先生とまた会うこともできて本当に感謝です e tantos outros amigos que há muitos anos 他のもう長年いる Deus nos dá a 友達 oportunidade de estar juntos. 神様が一緒にねいさせてくれるこの時 Existe uma característica muito forte no meu coração, 私の心で強いこの特徴があります porque muitas coisas, Deus tem nos levado a muitas nações 神様はいろんな国々に私たちを連れてったために e muitas coisas nós fazemos por causa do ministério. で私は多くの時ミニストリーのために私はやります Existem esforços que nós temos que fazer para levar a palavra para quem precisa ouvir. だけど私たちも本当に御言葉を必要としている人のためにも持っていかなければいけません Mas é um esforço que a gente faz. でもこれは私が本当にこの力を与えなければいけない Mas toda vez que eu tenho que vir ao Japão, で毎回私が日本に来るたんびに apesar de ser o voo mais longo que eu faço, 一番本当にこの遠い場所なんですけどブラジルから é sempre um prazer. いつも私にとって喜びです É sempre, não me cansa vir ao Japão. 私は日本に来ることは疲れません A gente viaja horas, chega e eu já estou animado como se tivesse viajado uma horinha 私 só. はもう何時間もね飛行機の中で過ごすんで着陸するともう1時間だけいたような感じです Porque existe um propósito de Deus nessa な nação. ぜかというとこの国に神様の目的があるから E deixa eu te falar, você não está aqui por そ acaso. してあなたはただただここにいません Você não veio para aqui porque não tinha chance em outro lugar. もう他の場所でいいチャンスがなかったためにここに来たとではありませ Quando ん você estava no ventre da tua mãe, ele já estava te separando para esse tempo, あなた para がお esse 母さん lugar. の体内の中にいた時彼はもうこの時のためにあなたを準備していたのです A Bíblia diz que tem tempo para tudo debaixo do sol. Você está aqui por causa do 神様は tempo de Deus. 全ての時全てには時があるとだから今あなたは神様の時にあっています Então aprenda a desfrutar dos tempos que Deus concede. だから神様が与える時をどうぞ皆さん味わってください Porque até os dias ruins なぜかというと悪い日でも nada mais são do que um treinamento para o seu futuro. それは私の将来のための訓練です Então desfruta do que Deus está で fazendo. すから今神様がやっていることをどうぞ皆さん味わって Se ください concentra no que Deus vai fazer nesses そして dias. 彼がこの頃やることをどうぞ集中してください Em nome de Jesus Cristo. イエス様の名によって Senhor, abre a mente do teu povo nessa 主よあなた manhã. のための思いを開いてください Abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento. Dá-nos, Senhor, sabedoria para entender tua あなた palavra. の御言葉を理解するためにどうぞ知恵を与えてください Nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão. あなたの力強い手の下に私は神様へ Porque りくだりま sabemos す que no devido tempo そして神様正した時に tu irás nos exaltar. あなたは必ず私を高く上げてくださいます Amém. アーメン João capítulo 15 diz assim: ヨハネの15章にはこう書いてあります Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. 私は誠のブドウの木私の父は農夫である Todo ramo que está em mim, 私につながっている枝は quem aqui está em Jesus? イエス・キリストにつながっている人は何人いますか Presta atenção, 注意して porque nós vamos estudar nessa manhã. 今朝私は勉強します Não levante a mão e nem responda nada porque é coisa de crente. Amém, dá um amém aí, não presta atenção. ね、手を挙げてクリスチャンっぽくね、アーメンってね、 Porque わざわざ você 言う pode 必要な estar い se です comprometendo com coisas que não está preparado para fazer. あなたはまだ準備されていないものにあなたは約束するかもしれないから注意して聞いてください Cada minuto na casa de Deus é uma preparação para o teu destino. 父の家はあなたの運命のための訓練です教えで Então す entregue-se totalmente e concentre-se totalmente no que ele vai で fazer. すから完全に彼がなさることについて注意して聞いてください Eu vou repetir a pergunta: quem está もう em 一度 Jesus? 質問しますキリスト Nessa イ manhã. エス様につながっている人は何人いますか Quem está nele? Levante a mão. あなたの手を挙げてください Levanta a mão para eu ver. あな Quem たの está 手を em 挙げてくだ Jesus? さいイエス様につながっている人たち Amém. Então Amém. presta atenção porque essa palavra é para você. 注意してくださいこの言葉はあなたのためです Jesus diz o イ seguinte, エス様はこのように言いました versículo 2: Todo ramo que está em mim, 私につながっている e você disse que está nele, 枝はそれは私が彼につながっているってことです mas não dá fruto, だけど実を結ばないものは ele corta. 彼はそれを父はそれを取り除きます Vou repetir as palavras de Jesus. イエス様の言葉をもう一度繰り返します Todo ramo que está em mim, disse イエ Jesus, ス様はこれ私につながっている枝は mas não dá だけ fruto, ど実を結ばない ele corta. 彼はそれを切り取ります E todo ramo そして que estando em mim 私にあるすべての枝は dá つ fruto, ながっている枝は私実を結びます ele poda, ele limpa, 彼はカットしてきれいにします para que dê ainda mais fruto. もっと実を結ぶために Ou
Ou seja, というのは、 se você está em Jesus, あなたがイエス様につながっているなら、 você vai tomar uma tesourada hoje. あなたは今 Seja para ser cortado ou seja para ser 日、 podado. あなたは完全に切り落とされるか、それともきれいにされるために切り落と Mas a 切られま tesourada す。 é inevitável. だけど切られます、必ず。 Não existe evangelho sem dor. もう本当に痛みのない福音っていうのはないのです。 O evangelho é tomar a cruz e carregar. 福音っていうのは本当に十字架を背負って歩むことです。 O evangelho é ser injustiçado pelos injustos. もう本当に迫害を受けることです。 O evangelho é ser caluniado por aqueles que não acreditam no que nós acreditamos. もう本当に信じられない人たちにも裏切られるのです。 Ou seja, a dor é inevitável, というのは痛みっていうのは私たちは取り除くこと避けられません。 mas se a tesourada vai ser para você crescer ou para morrer, depende dos frutos que você dá. あなたが成長するためか、それとも死ぬために切られるかは、それはあなたの身によるのです。 Se você for no dicionário e procura a diferença de cortar e podar, あなたが辞書に行って、そしてこの切ることを調べると、 a diferença é bem simples. A tesoura do jardineiro, ね、この切り落とすためのハサミ quando は、 vem para cortar, vem na raiz. ね、彼は完全に全てを切るためには根っこから取るのです。 A tesoura do jardineiro, quando vem para podar, vem na ponta. そして刈り入れするためのハサミっていうのはもう先っぽのところに切ります。 E o que define se você é cortado pela raiz ou pela ponta? そして何の違いがあるのか、先っぽ Porque と pela そして根 raiz っこ você か não ら。 tem chance de se levantar 根 mais. っこからはもうあなたは立ち上がることはできません。 Pela ponta você vai crescer muito mais. 先っぽからはあなたはもっと成長します。 O que define são os frutos que você だ dá. から全てあなたが結ぶ実によるのです。 Agora vamos continuar lendo porque vai ficar mais sério 続 ainda. けましょう。もっと Versículo やばくなっていき 3. ます。 Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho あなた falado. 方は私が語った言葉によってすでに清くされている。 Vocês estão em mim e eu estou em vocês. 私はあなたにつながっている。そしてあなたたちも私につながっている。 Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto 自分だけで実を結ぶことのでき se ないよう não に、 estiver na videira, あなたがもしつながっていなければ、 assim também vocês, se não estiverdes em mim. 私にいなければ実を結ぶことはできません。 Eu sou a videira, vocês são os ramos. 私はブドウの木、あなた方は枝である。 Quem está em mim e eu nele, もし人が私につながっており、 esse dá muito fruto. そして私も彼につながっていれば、その人は多くの実 Porque を結び sem ます。 mim nada podeis fazer. 私から離れてはあなた方何一つもできません。 Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, 人が私につながっていなければ、 será lançado fora como um ramo e secará. 枝のように外に投げ捨てられ枯れる。 E vão colhê-lo e lançá-lo ao fogo para arder. 人々はそれをかき集め、火に投げ入れて焼いてしまうのです。 Mas se vocês estiverem em mim あなた方が私に e つ as ながっている minhas なら、 palavras estiverem em vocês, 私の言葉があなた方にとどまっているなら、 pedireis tudo o que quiserdes 何でも望むものは e vos será feito. それはあなたに与えられる。あなた Presta が求めるも atenção. のは与えら Se れ eu る。 estou no Pai, ですから私が父にいるなら、 se eu estou em Jesus 私がイエス様にいるなら、 e eu dou fruto, そして私が実を結ぶなら、 eu tenho alguns privilégios. 私 Primeiro, はこのメリットがいくつかあります。 eu vou ser podado para crescer mais. 私は先っぽが切られもっと成長するために Então, quando vier uma dificuldade sobre a minha vida, eu não vou 借り入れするた reclamar. めに。だから私の人生に問題が起きると私は文句言いません。 Porque eu sei que essa dificuldade é para me limpar, para dar mais fruto. なぜかというと、その難しい状況というのは私を清めてもっと実を結ぶためにあるからです。 Porque todos os dias nós nos sujamos なぜかというと、毎日私たちは汚れます。 com o que vemos, 私が見るものによ com o que って、 falamos, そして話すこと com を o que 通して、 escutamos, そして聞くことに com よっ quem て、 nos そ relacionamos. して関係を持つ人たちによ E っ mesmo て、 que você estiver sozinho num quarto escuro, sem acesso a nada, você se suja. どんなにあなたが部屋の中で暗い中閉じこもっていてもあ Porque なた você は汚 produz れます。 pensamentos que não vêm de Deus. なぜかというと、多くの思いは神様からあなたの頭に来ないから E で o す。 processo de limpeza そしてこの清められるプロセスは、 é doloroso. それは皆さん痛いのです。 Mas quando você está limpo, だけどあなたが清いとき、 você começa a dar mais fruto. あなたはもっと実を結びます。 Então, primeiro você dá fruto. Segundo, você pode pedir qualquer coisa e Ele te dá. 第一、あなたは実を結び、そしてもう一つはあなたが求めるすべてのものを彼はあなたに与えます。 Presta atenção. 注意して聞いてください。 Por mais que isso te escandalize, eu vou provar biblicamente. どんなにあなたがスキャンダルを起こしても、私は聖書を通して証明 As します。 promessas bíblicas 聖書の約束は não são para todos os crentes. すべてのクリスチャンたちのためではありません。 Tem muito crente que vem à igreja 30, 40 anos e vai morrer sem ver ク a リスチャンたちは promessa. 40年、50年、教会に通ってても約束果たされないで死んでいます。 Porque quando você se converteu a Jesus, あなたがイエス様を信じたとき、 você ganhou a salvação. あな Parabéns. たはもちろん救いを受けました。アメン。 Promessa não é a eternidade, promessa é aqui na terra. 約束は永遠なる。
約束はこの地上のものです。 A terra da promessa para o povo judeu, hebreu, não era ir para o céu, era herdar Canaã. ユダヤ人のための約束の地っていうのは天国に行くことではなく、もう本当にカナンの地を得ることです。 E Moisés, porque ficou nervoso e bateu na pedra, não entrou em Canaã. モーセは怒ったために彼はね、岩を叩いたためカナンの地に入りませんでした。 Porque o que define se você entra na terra da promessa ou não それがあなたが約束の地に入るか入らないか言う são の os です。 frutos que você dá, espirituais, emocionais それは e 霊的 materiais. 感情的にあなたが結ぶ身によるのです。 Eu vou continuar para ficar mais difícil. そしてもっと難しくなるために続けたいと思います。 Versículo 8. 8節、 Nisto é glorificado meu Pai. 私の父は栄光を受けになる。 Eu vou repetir de novo. Nisto é glorificado meu Pai. これによって私の父は栄光を受ける。 De novo. Muito bom. Nisto é glorificado meu Pai. これによって私の父は栄光を受ける。 Que vocês deem muito fruto. あなたが多くの実を結ぶこと。 E assim そしてそのように sereis meus discípulos. 私の弟子になる。 Pronto. 以上。 Complicou sua vida. あなたの人生がもう大問題です。 Porque glorificar a Deus なぜかっていうと、主に栄光を返すこと não は tem a ver com adoração. それは礼拝賛美と関 Você 係ない pode です。 se あ prostrar, なたはひざま rolar. ずいても寝っ転がって chorar. も泣いても、 Glorificar a Deus não tem a ver de você Sim, aparecer numa entrevista na televisão あなたがこのテレビでインタビューに現 e れて falar: primeiramente eu quero glorificar o nome do Todo-Poderoso. まず第一に私は力強い神様に栄光をたたえます。 Isso é muito bonito, é そ um れは marketing bom. 美しいです。素晴らしい Mas マー não ケティ tem ン a グで ver す。 com glorificar o だけ nome ど de 主に Deus. 栄光を返すことと全然関係あ Glorificar り a ませ Deus ん。 não é ficar pulando na igreja, glória, 主に glória, 栄光 glória, を返 glória, すこと glória, glória, は glória. このように飛び跳ねることではありません。 Nós não temos base bíblica para falar que isso é そ glorificar れ a が Deus. 主に栄光を返すっていうのを聖 A 書に gente は só 何 pode も書 acreditar かれ no てい que ま está せん。 escrito. 私はただ書いてあることを信じなければいけま E せ o ん。 que está escrito そして書かれてあること é は que nisto é glorificado meu Pai, quando vocês deem あな fruto. たたちが多くの実を結ぶことによって私の父は栄光を A 与えられる。 forma que nós temos de glorificar o nome de Deus no Japão 私が日本で主に栄光を返すための唯一の方法 é que は alguém passe pela tua vida 誰かがあなたの人生を通り過ぎるとき olha os frutos da família dele, そして彼の家族 olha の os 実を見な frutos さい。 financeiros 彼の dele, 経済的な実を見 olha な os さい。 frutos do caráter 彼 dele. のこの特徴の実 Tudo を que 見て ele くだ toca さ a い。 mão prospera. Tudo que ele toca a mão 人格を見 prospera. てください。そして彼が手を触れるすべてのものは栄えられます。 Quando você é uma árvore frutífera, あなたが実を結ぶ木 o であると nome do Pai é き、 glorificado. 主の名は崇められます。 E aí sim você pode dizer que é discípulo de Jesus. そしたらあなたは彼の弟子だよと言える Não のです。 diga que você é discípulo de Jesus あなたがイエス様の弟子だよっ se て você não tem fruto. 言わないでください。もし Porque 実がな você け vai れば。 envergonhar o nome do じゃ Evangelho. ないとあなたは福音に恥を与えるから。 Não diga que você é discípulo de Jesus. あなたがイエス様の弟子だと言わないでください。 Se a tua vida está toda travada, resolve teus Poxa, problemas a nata primeiro. notícia é Vem para a igreja caladinho. Resolve com Deus. 問題だらけで何も直していないなら、 Porque tem 黙 muita った gente ま que ま está 生き sendo ててください。 impedida de lotar esse lugar por uma vida sem frutos que você leva. あなたが実を結ばないために多くの人はこの中に入ることがで Quando きていま você せん。 tiver uma vida com frutos, あなたが本当に実を結ぶ人とな você った não vai ら、 precisar abrir a boca あ para なた falar は de もうイエ Jesus. ス様を伝えるために口を開 Eu く必要はあ nunca りま vi せ um ん。 milionário tentando convencer o pobre que ele tem que ser milionário. 私はね、大金持ちが本当に貧しい人はあなたは大金持ちにならなければいけないっていうのを見たこと Mas 言ってるの todo を見たこと pobre ありま quer せ ser ん。 rico. だけど全ての貧しい者は金 Porque 持ち o になりたい pobre で olha す。 para o rico e vê os frutos. なぜかっていうと貧しい者は金持ちを見て Quando 実を você 見るの tem です。 frutos, você não precisa convencer uma pessoa que Jesus é bom. あなたが実があるとき、イエス様は素晴らしいことだっ Quando て言う você 必要は tem ないので frutos, す。 você não precisa ir Anata tentar ga- enfiar a goela abaixo um convite 実 para が a あると igreja. き、彼をね、招待するためにもう無理やりする Porque 必要はない todo のです。 mundo já vai querer ser igual a você quando você for uma árvore あ frutífera. なたが実を結ぶことによってみんなあなたと同じ人になりたがるのです。わお、ハレルヤ。 E assim, versículo 8, sereis meus discípulos. そして8節にそのようにあなたたちは私の弟子にな Assim る。 como- どのようにですか？ Por onde a gente passa, a gente dá fruto. 私が通るところすべて私は実を結ぶということで Agora, す。 abre a Bíblia comigo, por favor, em Marcos 11, 12. あなたの聖書、マルコの11 11, 章、 12. 11章の12節。 Marcos 11, 12. マルコの11章、マルコの福音書11章の12節。 E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Marcos 11, マルコ capítulo の 11, 11章 versículo の 12. 12節。翌日彼はベタニアから出かけた時、イエスは空腹を覚えられた。 Vendo de longe uma figueira que tinha folhas. そして葉の茂ったイチジクの木を遠くからご覧になった。 Foi ver se nela se acharia alguma coisa. その木に何かあり
はしないかと近寄ったのです。 Deixa eu te falar uma coisa, você é atraído pelo que vê. あなたは見るものによって引き寄せられます。 Se eu perguntar assim, quem está com fome? 今空腹を覚えてる人、腹減ってる人は何人いますか？ É sempre assim, todo mundo, não estou não, tranquilo. 僕たちは、いやいや大丈夫大丈夫って言いま Aí す。 chega aquela pizza deliciosa, eu だけど pelo menos gosto de pizza, Eu mas gosto você imagina a sua comida ピッ boa ツァす aí. ごく好きなんですけど、ピザがこう通ったねとする。 Aí chega aquela comida, quando 素 você 晴らしい vê, ご飯があると、あなた quando はそれ você を見て vê a あ comida, なたはそのご飯を見たとき、 você fala, ai que fome. あなたは腹減ったなって言います。 Não é que você está com fome, você está com vontade de comer aquilo que você viu. あなたが空腹を覚えたのは、ただあなたは食べたいだけなのです。見たも Porque のを。 os olhos, eles despertam as vontades. なぜかというと、目はこの欲を生み出すのです。 É por isso que a Bíblia diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser だ bom. からあなたの目が良ければ、あなたの体中は全て良いのです。 Porque os olhos são a lâmpada do corpo. なぜかというと、目は体の E Jesus estava História dessa. passando de Betânia para イエ Jerusalém. ス様はベタニアからエルサレムを通り過ぎているときに、 A Bíblia diz que ele olha uma árvore com folhas. 聖書では彼はこの葉の E があ quando る ele 木 vê を見ま aquela した。 árvore bonita, cheia de folha, そして葉がいっぱいあるこの木を見たときに、 os olhos despertam 彼の目 os は sentidos. 覚められ、E ele fala: estou com fome. 欲を起こされて、彼は空腹を覚えて、 Ele chega perto daquela figueira. で彼はイチジクの木の近くに着 E いて、 naquela figueira cheia de folhas, そして葉がいっぱいあったこのイチジ não クの木 tinha は fruto. 実がなかったのです。 Então Jesus olha e pela primeira vez você vai ver uma maldição saindo da boca do そ mestre. してあなたは初めてこの教師イエス様からのこの呪いを見ることになります。 Jesus nunca amaldiçoou uma prostituta. イエス様はもう本当にこの会員の女性を呪ったことはありません。 Jesus nunca amaldiçoou um mendigo, そして貧しい人も呪ったことはあり nem ま um せん。 traficante, そして悪い、 e nem sequer um pecador. そして罪人でさえも。 Mas uma árvore sem frutos ele amaldiçoou. だけど実のない木、彼は呪ったのです。 Porque dar frutos para o crente não é questão de status, é questão de sobrevivência. ハレルヤ。 Dar frutos para o crente não é クリスチャ questão ン de にとって status, estou 実 dando を fruto, é questão de 満たすっていうのは、あ sobrevivência. なたがね、素晴らしいこのステータスによるものではないのです。 Porque as folhas significam それは aparência. クリスチャンの生きるためなのです。 E a aparência chama a atenção das pessoas e de Deus. 見た目っていうのは人々と神様の注意を引き寄せるのです。 O problema é quando você tem aparência que dá fruto, mas Jesus chega e não tem fruto. そしてあなたがこの実のある見た目があって、だけどイエス様が近寄った時あなたの実がなければ、 Cuidado com o que você posta nas redes sociais. ね、あなたがフェイスに何を載せるのか気をつけてください。 Cuidado com o que você fala, conta para os outros. 人々に何をあなたが伝えるのか気をつけてください。 Cuidado com os eventos que você arma. あなたが本当に準備するイベントを気をつけてく Porque ださい。 essas folhas vão chamar a atenção de なぜか Deus. というと、その葉は主の E 注 se 意を Jesus 引き寄せます。 entrar nesse evento e pedir um fruto e そ não してイエス tiver, 様がこのイベントの中に入って実を見ることができなければ、 a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. 聖書には実によって木を知 Não são り pelas folhas, 知 não り é ま pela す。 aparência, é pelo fruto. この見た目葉ではなく実なのです。 O fruto é a única forma que Deus tem para te medir. Pelo fruto vos conhecereis. ですから唯一神様が私を見比べるところは実を通してなのです。 Eu não posso medir uma pessoa pelo que ela fala que é. 私は人々が私はこういう人だよっていうのを聞いて見比べてはいけません。 Porque o quem é mais importante do que o que. なぜかっていうと、その言うことはその人の態度よ Vou りも、 explicar isso. 説明します。 Não importa o que eu falo, e sim 私 quem が eu sou. 言うことではなく、私が誰なのかがもっと重要なのです。 Se uma pessoa agora quiser repetir o mesmo discurso de Martin Luther King, eu tenho um sonho, ninguém vai parar para escutar essa pessoa. もし誰かがマーティン・ルーター・キングの私は夢があるっていうねことを彼が言い続けたら、誰も São 止まっ as て彼を聞きません。 mesmas palavras. なぜかというと同じ言葉です。 Mas não é o que se fala, é quem fala. だけど何を言うことではなく、誰が言っているのかによるのです。 E você só se transforma em um quem で、あなたが本当にその誰かになるのは、なるた quando めに tem は frutos para mostrar. 実がある時です。 Quando as pessoas conseguem ver os seus frutos. 人々があなたを見て実を見ることができる時、 Na sua família, あなたの家族の no 中 seu で、 ministério, あなたのミニストリーの na 中 sua で、 casa, あなたの家庭の中で、 nas suas finanças, あなたの経済的な naquilo que 面、 você faz. あなたがやるすべてのことに関して。 Agora, Jesus, para ter um ministério tão frutífero em 3 そ anos, してイエス様は素晴らしい3年の中で多くの実を結ぶためには、 de tantas centenas de características perfeitas que ele もう tinha, 多くのこの彼があった素晴らしい特徴が、
Eu quero ressaltar 3 hoje. があったんですけど、その3つを今日皆さんに伝えたいです。 Eu quero ressaltar 3 características que Jesus tinha イエス様があった3つのこの特徴を伝えたいです。 que o fizeram dar frutos em tão pouco tempo. そしてこの少ない期間の中で彼は多くの実を結ぶことができました。 Primeiro, まず一つ、 Jesus era muito objetivo e não subjetivo. イエス様はすごく、Objetivo e não subjetivo. 目的を持っているものであって、 Ele era direto. 命令されるものではない。 Ele falava em poucas palavras. 彼は少ない言葉を通して言って、 Ele explicava de uma forma que qualquer um poderia entender. もう人々がみんな伝わる言葉を彼は使ったのです。 Jesus, o que é uma pessoa subjetiva? Uma pessoa que dá a entender. 本当に目的のある人はどういう人でもう本当に理解のできる人。 O subjetivo é aquela pessoa que fala, ele dá voltas no assunto, mas そ não の entra. 逆はもう本当に多くのことを言うんだけど目的に入らないんですね。 Qualquer pessoa relevante não aguenta andar com um subjetivo. もうそういう人たちっていうのはもう目的のある人たちと歩むことができないのです。 Porque hoje nós somos medidos pelo tempo que temos. 私は今ある時によってこの見比べられ E às 測られます。 vezes, todo o tempo que você vai ter com uma pessoa relevante são segundos. そして多くあなたが持つ本当に人々の時間は本当に数秒だけです。 Nós vivemos na década mais informada, mais apressada da 私が história. 今生きているこの20世紀っていうのはもう本当に全てのインフォメーションが早く届く世代です。 E há 2000 anos atrás, numa época que as pessoas tinham uma vida muito mais tranquila do que a de hoje, そして昔はもちろん人々はもっと落ち着きがありました。 ainda assim Jesus, ele preferiu a objetividade. だけどそれでもイエス様はこの目的を目指した Vou の te です。 explicar o que é isso. それを説明したいです。 Pedro fica nervoso porque Jesus está sendo preso. ペテロがもう怒り出したんですね。イエス様が囚われてたため Ele に。 saca uma espada. 彼はこの剣を取って、 Primeira pergunta, o que o apóstolo estava fazendo armado? 使徒はなぜ剣を持ってね。 Está armado aí, apóstolo? O que um apóstolo está do lado de Jesus falou, vou levar uma espada, イエ vai ス que 様の Jesus 隣にいる、 precisa. もしイエス様が必要だかもしれないからってね。 Ele tira uma arma e 彼は corta a 武 orelha 器 do を取っ soldado. て、そして兵士の耳を切り落としたのです。 Jesus tinha fração de segundos para lançar um ensinamento. で、私はもう本当に数秒だけ、イエス様は数秒だけでそこに教えを与えたのです。 Ele podia fazer como a gente faz. Pedro, o que é isso? Você está maluco? Vai prejudicar todo o meu propósito. Você é louco. 彼はね、私が多分やるようなことをやってたかもしれない。ペテロ、なんでそんなことやるんだ。全ての目的を台無しするんじゃないか。 Jesus podia ficar dando volta naquela história e tentar de alguma forma confrontar a Pedro. ね、ペテロを直面したり、周りを口説く。 Mas o que ele faz? だけど彼がやることは、 Com uma mão ele pega a orelha de Malcolm 彼はマオコさんの e vai 耳を colando fazendo milagre. そして奇跡を起こしながら、 E com a outra ele vai, Pedro, そしてもう一つの手で彼は、 você não sabe que quem vive pela espada ペテロ、剣を通して生きる人たちは vai morrer? 剣によって殺される。 Acabou. 終わり。 Se Jesus tivesse Twitter naquela época, ele seria o homem com o maior seguidor no mundo. もしイエス様は当時その時代ツイッターがあったら多分多くの人たちが彼をツイって言ってま Porque した。 Jesus é tão フォロワーして objetivo. ましたね。 Jesus é tão な objetivo ぜイエス様っていうのはもう本当に単刀直入なのです。 que os ensinamentos mais complexos da humanidade もう全世界の本当にこの複雑な問題 ele は、 consegue explicar em 140 caracteres. わお、彼は140字で説明できます。 Mestre, o que você nos ensina? 教師、何を私に教えますか。 Ama teu Deus あなたの神を愛 de し、 todo o teu あな coração, たの心を尽くし、 de toda a tua força あなたの力を尽く e し、 de todo o teu そしてあ entendimento. なたの思い E を ao 尽 teu くし、 próximo como a そし ti てあなた mesmo. の隣人をあなた自身のように。 Ponto, blue, Twitter. 本当ツイッターに載せる、つぶやく。 Qualquer coisa, por mais complexo que fosse, ele explicava em fração de segundos, porque ele era objetivo. 彼はもう本当に単刀直入だったの E で、 a 彼は objetividade gera frutos. 数秒で教えてるのです。それが多くの実を結ぶことになります。 Às vezes a gente vai para uma reunião de negócio e o cara começa, bom, então, né? で、私は例えばね、このビジネスのこの何かの会議かなんかに集まっ Ninguém て、 tem mais tempo para subjetividade. 人々はもうそういった時間がないんですね。 Se você não sabe explicar o que Jesus fez na sua vida em poucas palavras, você ainda não sabe o que Deus fez na sua vida. もしあなたが少ない言葉でイエス様があなたの人生に何をしたのかを説明できないなら、じゃああなたはまだイエス様が何をしたのか知りません。
Se a experiência que você teve com Deus e com o Espírito Santo ainda não é convincente para as pessoas, é porque ainda não tem transformação de もし verdade. 聖霊様と神様を本当にあなたがね受け入れたことの中で人々がそれを認められないなら、じゃああなたはまだその実を結ぶ Então こ você とが precisa できない contar muita história だからそのためにあなたは多くのストーリーを伝えなければいけません。 para tentar substituir o fruto que você não tem. あなたがない実の代わりにするために。 Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, 何年か前、 eu fui assistir uma palestra com o Dr. Augusto nos Estados Unidos. ドクター・アウグストさんとアメリカで私は彼のね集会に参加して Dr. Augusto Cury é o autor mais lido dos últimos 10 anos. 今10年の各10年の最大の著者です。 Vendeu 43 milhões de livros no mundo. Vendeu 43 milhões de livros no mundo. 430万のね4300の本を売ったのです。わお。 Então tinha 2.000 pessoas nessa palestra na Flórida com ele. そしてフロリダでは2000人の人たちが集まっていて、 600 pessoas na fila para pegar assinatura no livro. 本当にこの彼の本にサインをもらうために600人の人たちが並んで Eu い entrei て、 na fila 私は列に入っ e て estava escutando o rapaz que estava organizando a fila falando 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Você tinha 10 segundos para assinar o livro, tirar a foto e ir embora. そして準備していた管理者たちはこう言ってました。はい、10秒だけです、10秒だけですと言ってました。というのは写真を撮って書いてもらって帰ってもらう。 Então eu calculei, o que eu posso fazer em 10で segundos 私は計算10秒で私は何ができるのか。 que vai me conectar com esse homem? この人と本当にこのコネクトはつながるために。 Então eu abri mão de tirar uma selfie で私はこのセルフを取ることを取り除いて para fazer uma pergunta. 彼に質問するために。 E quando chegou a minha vez, eu abracei ele. 私の時になったら私は彼をハグして Fiz uma pergunta no ouvido dele. 彼の耳元で一つの質問をしました。 No outro dia, por causa dessa pergunta, eu estava tomando um café そ da の manhã com 質 ele. 問のおかげで次の日に私は彼と一緒に朝ごはんを食べていました。 2 meses depois, eu estava dentro da casa dele. 2ヶ月後私は彼の家の中にいました。 6 meses depois, a gente estava fazendo um treinamento em Dubai, em Israel, com ele. 6ヶ月後ドバイとそしてイスラエルで私たちは一緒に 9 meses ミニストリー depois, し eu ていました estava lançando meu primeiro livro prefaciado por ele. 9ヶ月後私は彼を ano 通して depois, ele era o 本を出すことが orientador でき da ました tese do meu doutorado nos Estados Unidos. 私の博士号の Porque tem pessoas que, quando estão diante de pessoas 責 relevantes, 任者です彼は。 ao invés de fazer uma pergunta relevante, tira foto, tira 多 selfie. くたちはその素晴らしい質問をすればいいのに、多くたちはセルフを取って満足します。 E perde a objetividade daquele tempo tão precioso. そして唯一の素晴らしい時を見失ってしまうのです。 Em 10 segundos, eu consegui me aproximar de um homem 10秒で mundialmente conhecido. 私は世界中知られている方と本当につながることができました。 Mas eu também podia falar, eu admiro muito o senhor, deixa eu contar uma coisa, próximo. だけど私がもしね、私はあなた素晴らしい、あなたに一つのことを言わせてください。はい、次って言われます。 Faça como Jesus, seja イ objetivo. エス様と同じようにしてください。もう Seja claro nas 単刀 suas 直入 palavras. にしてください。もう言葉がはっきりしますように。 Fale de uma forma que as pessoas entendam. 人々が理解できる言葉を使ってください。 Porque a única chance de você ser frutífero é sendo objetivo. 唯一あなたが本当に実を結ぶためにはそれをしなければいけないからです。 Segunda coisa que Jesus tinha e o 二つ目、イエス fazia 様が dar あったこ muitos と frutos. は、多くの実を結ぶためにイエス様があったことは、 Jesus era diligente e nunca negligente. 彼は忠実だった、 Ele era diligente, nunca negligente. 警戒する方であって用心深い方だった。 Qual é a diferença? O negligente é aquele que erra por falta de atenção, 用心の人は彼はね、間違えるんです。注意しないために、 por falta de preparo, 準備がないために。 ou ele não tem atenção para fazer as coisas, erra por falta de atenção, ele erra por falta de preparo, ou seja, ele não foi preparado para aquilo, ou erra por preguiça, não está a fim de fazer. そしてやりたくない、面倒くさがりや怠け者としているために成功しません。 Agora presta atenção, se você é um ramo que está em も Jesus, しあなたがイエス様につながっている枝であるなら、 agora não é questão mais se você quer ou não quer, agora você tem que dar fruto, senão você é cortado. あなたが実を結びたくても結びたくなくても問題はないんです。 Então, もうあなたは実を結ばなければいけないじゃないと切られます。 Você talvez não tenha percebido, mas você está no meio de um grande problema. あなたは気づいてないかもしれない。あなたはすごい大きな問題の中にいるのです。 Porque você aceitou Jesus talvez para resolver seus problemas, mas você vai ter que comprar outros. あなたはイエス様を信じて問題を解決する信じたかもしれないけど、あなたは他の問題をもっと得なければいけない。 Ele te deu a salvação, 彼はあなたに te 救い deu を与え、 cura, あなたに癒しを与え、 restaurou tua あなた família, の家族を立たせて、 te deu propósito de vida, あなた
たに生きる目的を与え、 Mas agora tem outros problemas para você cuidar. だけど今度あなたが面倒見なきゃいけない Agora, por exemplo, você não 違う問題があ pode りま mais す ser uma árvore sem frutos. だ É からあなたはもう obrigatório 実を dar frutos. 結ばない木になってはいけない。 Senão もう ele 実を olha para 結ぶ você e 必 fala, 要があるんで corta. す。 Próximo. じゃないともう切られて、はい次って言われます。 Chegou um tempo em que a negligência não será tolerada mais entre os filhos de Deus. もう本当に神の子たちの中でもう本当に Não 不 será 養児はもう tolerada. 認められないのです。 Se alguém te der algo para fazer no reino, もし見切りのために誰かがあなたに何かを任せたら、 confirme esses 3 pontos. この3つのポイントを取ってキャッチしてください。 Eu estou preparado para fazer isso? 私はこれをやるために準備されているのか、 Eu quero fazer isso? 私は実にこれをやりたいのか、 E eu tenho atenção suficiente para fazer そ isso? してこれをやるための必要な注意があるのか。 Porque é melhor que você não faça do que faça e seja negligente. でないとやらない方がマシです。 Erro é para ser corrigido, Mas negligência é para ser punida. 直すべきことであり、そして不養人は懲罰を受けなければいけません。 Porque errar é humano, realmente é なぜかという humano. と間違いっていうのは間違いを起こすことは人間 Agora, です。 negligência é falta de atenção, competência e preparo. だけど準備されてない、注意、フォーカスがない、足りない人たちは問題で E す。 você não pode dizer que está em Jesus e não Você tem pode- competência, イエス様に atenção e preparo. いるって言いながら準備されてない、集中もないし、そして準備がされてない。 Quando o meu pastor me pede para fazer alguma もし coisa, 私の牧師先生が私に何かを頼むとき、 eu viajo o mundo todo. 私は世界中を本当に回ります。 Mas quando o meu pastor me pede alguma だけ coisa, ど私の牧師先生が何かを頼むとき、 eu desmarco o que eu posso desmarcar na 私は agenda. すべてこのスケジュールであったものをキャンセルして、 Confiro se eu vou fazer isso com atenção, com vontade e com preparo. そして準備されている中、そして注意している中、そ E して executo. 本当にできるかを全部見てから私は行います。 Quando eu executo, 私が行うとき、 dá muito fruto. 多くの実が結ばれるのです。 Aí todo mundo olha para as folhas que eu tenho. で、人々は私がある歯を見て、 Aí os invejosos, que são parte do caminho, isso é normal. そして私が通る道の中で必ず妬む人たちはいます。 Mas それは não, 普通です。 o pastor prefere o Tiago. ああ、牧師先生はいつもチアゴ先生だけをね、 Mas não, ignorante, é que eu dou fruto. 違うんです、無知な人。私が実を結ぶからです。 No reino de Deus, a gente não é medido por quem gosta de quem, a gente é 神 medido 様 pelo の御国 fruto que は dá. この好き嫌いとかで測 Então られま para せん。 com esse あなたが negócio 結 que ぶ o 実をです fulano prefere o ciclano, que o outro é melhor. É mentira, isso é coisa do diabo na sua cabeça. Deus honra quem dá fruto. Deus honra quem não é negligente. Deus honra quem é objetivo no trabalho. 本当に仕事を果たすたちを、忠実な果たすたちを彼を敬います。 Aí vem a gente sem fruto nenhum e quer pregar para o japonês, que sem Jesus está dando mais fruto que a gente. 私は実がないのに日本人の方にイエス様のことを伝えようとするんだけど、彼らの方がもっと私の実を Está 結 com ん o でます。 imposto em dia, 彼らは税金もちゃんと払ってやるし、 paga as contas em dia. 彼はすべてのね、払うべきことを Educa a família. ちゃんとした日に払って、 Aí vem a gente toda 家族を arrebentada. 教育して、そして私がもうボロボロの中を見て、 No 18º casamento, いろんな結婚生活を生きて、いろんな人 com a vida financeira arrebentada. 経済的な面がもうダメで、 Fala, amado, vamos para minha igreja. そしてその人が来て、ああ、愛する兄弟、私の教会に行こう。 Fala assim, não, de maluco eu já estou cheio, você vai lá いや、俺は sozinho. もう行かれてる人はもう十分いるので、もうやめてください。 Porque 一人 como で行ってくだ Cristo さい está em você, as pessoas antes de ver em Cristo, veem em você. だからキリストがあなたの中にいるために、キリストを見る前に彼らはあなたを見 Você é る o んです。 filtro entre um japonês e Cristo. あなたはに日本人の間とこのキリストの間であなたはこのフィルターなのです。 E talvez por isso muitos japoneses não querem a Cristo, だから多くの日本人たちはキリストを求めません。 porque te conheceram. なぜかというとあなたたちを知っているから。 Reflita sobre isso. それを考えてください。 Eu tento o máximo, a minha luta é que eu não seja impedimento para que as pessoas que eu convivo 私と一緒にいるこの周りの人たちが não conheçam a Deus. このキリストを知らないでい Porque ても eu らわ sei ない que elas vão medir quem é Jesus pelo que eu faço. なぜかというと私がやることによって彼らはキリストが誰なのかを見 Porque る eu ので boto Bíblia debaixo do braço. す、ね、いや私がね聖書をこの脇の下に置く Porque か eu ら posto na internet Jesus é bom. 私はインターネットイエス様は良いお方だよって載せるから Porque eles sabem que eu sou pastor. 彼らは知ってるんです私が Eles não である vão ter uma experiência transcendental com Cristo. Eles vão ver minha vida e vão julgar quem é 素晴らし Cristo. い経験を受けるのではなく彼らは私を見てキリストが誰なのかを見るのです A terceira coisa que Jesus fazia, eu encerro aqui, そして que 3つ目でこれを終わ fazia らせたいです com que ele fosse muito frutífero. 彼が多くの実を結ぶために彼がやっていたもう一つのこと Primeiro, objetividade. Ele era objetivo. 彼はもう本当にフォーカスのあった方です Segundo, ele era diligente. 彼はもう本当に忠実な方です Tudo que o pai confiou na mão dele, ele fez bem feito. 彼は用心深いもう父に任された全てのものを彼は成し遂げたのです
O homem bom no que faz, Provérbios fala assim, vês um homem bom no que faz? ね、信玄ではこう書いてあります。良い人は Ele vai andar com os reis e não com a plebe. 彼は王たちと一緒に歩み、そして貧しい人たちと歩みません。 Andar com reis, 王と歩むためには andar com as pessoas estratégicas dessa terra, この国々のこの戦略の não ある人た tem ちと a 歩むために ver は com quanto você ora, nem com quanto そ você れはあなた jejua. がどのくらい祈ったり断食するのかに Não よら tem ない a の ver です。 se você lê muita Bíblia ou あな pouca たが Bíblia. 聖書をいっぱい読んでも読まないっていうのによらないのです。 Tem a ver com que se você é bom no que faz. あな Ponto. たが Tá や na ること Bíblia. が本当に良いことなのかによるのです。 Porque tem tanta gente que não está na igreja e está andando entre reis, porque ele é bom no que faz. 教会にいないのに、でも多くの王たちと一緒に歩んでいます。なぜかって彼らの行いは良いからです。 A melhor definição de ser bom no que faz eu encontrei numa viagem que eu fiz a そして Israel. 私がイスラエルに行った時に、この良いという言葉をもっと深く理解することが E でき um ました。 coronel do exército de Israel estava explicando para a gente そしてこの軍隊のリーダーがい que て、彼は説明してくれ na たんです。 cultura hebreia, na cultura do povo judeu, ヘブル人、ユダヤ人の文化では、 bom é aquele que termina o que começou. 良い人っていうのは始めたことを終わらせる人のことです。 Aquele jovem rico falou assim: bom mestre, para Jesus. 若い金持ちの子、若い人はこう言いました。ああ、良い教師よ。 E Jesus イエス falou: 様に言いました。 por que me chamas de bom? イエス様はこう言いました。なぜ私を良いと呼ぶ Bom の é um só que está nos 良い céus. は一人だけ。 Por que Jesus falou isso? なぜイエス様はそう言ったんですか？ Porque ele não tinha acabado a obra que começou な ainda. ぜイエス様は始めた働きを終わらせていなかったからです。 Ninguém pode ser chamado de bom. 誰も良いと呼ばれることは Ninguém pode ser chamado de bom. 誰も良いと呼ばれ Se る não ことは termina な o り que ません。 começou. もし始めたことを終わらせ Começa a ler um livro e para na metade. ね、本を読み始めて途中で終わって Pega o ministério que a pastora botou e fala: ah, agora estou cansado, estou cheio de trabalho, não posso. ああ、今もう疲れてるから仕事が Bom é quem começa 良い e 人たちは termina. 始めて、そして終わらせる人たちです。 Esse é o diligente. その人たちが本当に注意深い人たち。 Terceira coisa e última. そして最後に3つ目。 Pode ir. Até 3 horas da tarde. Glória a Deus. Amém. Quem me dá só mais 5 minutos aqui, levanta a mão. くれる人手挙げて 5, ください。 10, 20, 25, 30, 40. プロジェット Temos 2 horas. Glória a あと Deus. 2時間ぐらいあります。ハレルヤ。 Presta atenção. Terceira coisa que Jesus fazia. 3つ目にイエス様がやっていたこと。 Ele sendo Deus Todo-Poderoso, 彼が力強い神様でありながら、 podia fazer tudo sozinho. 彼は全て一人で成し遂げることができ Mas たん um です。 princípio que ele entendia だけど彼が理解していた一つの é 基 que 礎で、 sem equipe ninguém vai longe. 彼はグループがいなければ誰も遠くまで行くことはできないんです。 Ele poderia fazer sozinho, 彼は一人で全てを成し遂げることができていました。 mas preferiu ser exemplo em tudo. だけど全ての中で彼は見本と E して formou 立ち上がったんです equipes. そしてグループを立てたの Se で eu す。 te falar uma coisa, o pouco que você sabe あなたが知っている少しのことは é muito para quem não sabe nada. 誰も知らない人にとって多くのものです。 Esses dias eu fui visitar minha avó no Rio de Janeiro, ela tem 私 90 がリオ anos. デジャネイロで90歳のおばあちゃんに家まで訪れました。 Tava eu e Marquinhos, meu irmão, a gente そして私とマルコスね、私の兄弟がいて、 fomos visitar, né? A gente estava sentindo que pode ser que a qualquer momento ela vai, a gente foi lá. もう後には多分去るだろうとね感じ取ったために行きま E した。 para nossa surpresa, minha avó estava muito bem. でびっくりしたんですね。すごくもうおばあちゃんが元気で、 Se arrumou toda para receber a 私 gente. を歓迎するためにね、全てをこう準備して支度 E して、 começamos a conversar, そして conversar. 話して話し合って、 E ela falou assim: puxa, 彼女はこう言いました。 o que eu que... que a gente começou a fazer pergunta, avó, o que você 質問 faria をし始めたんです。 se おばあち você ゃん、 fosse morrer あな amanhã? たがもし明日死ぬならあなたは何をしたかったでしょうか。 Ela, meu filho, eu queria muito escrever um livro, 私は本を書きたかったと。 mas assim, eu não sei muita でも coisa. 私はそんなによくわからない、多くのものを知らない。 Então eu falei: tá bom, vó, eu peguei 私はこう言いました。 meu OK celular, で私の iPhone を取って、 comecei uma live no Facebook, 私はフェイスでライブを始めまし com た。 mais de 20 mil pessoas conectadas. そして2万人の人たちがもうつながっていたの E です。 comecei a fazer perguntas para minha そ avó. しておばあちゃんに質問し始めました。 Vó, おばあちゃん、 como é que faz para criar filhos na presença de Deus? 主の臨在の見前で子供たちどうやって教育することができるか。 Vó, como é que faz para ficar 50 anos casado? 50歳ね、この結婚し続けるためにどうすればいいですか。 Vó, isso, vó, おばあ aquilo. ちゃん、これあれ。 Se você ler os comentários, もしあなたがコメントを見たら、 centenas e centenas de milhares de pessoas escreveram: meu Deus, eu não sabia disso. Ah, então é assim. Obrigado, Deus te usou. Obrigado, vó. E tal, pá. 使いました。感謝 Eu mostrei isso para minha avó e で falei: 私がお vó, ばあちゃんにそれを見せたら、 o que você acha que não é nada para あなた você にとって何でもないってあなたが知 é っていることは destino para muita gente. 多くの人にとって運命なのです。 Não importa o nível de conhecimento que Deus te confiou até agora. 今まで神様があ O なた que に você tem é para dividir, é para compartilhar com as 与えているものは pessoas. それは人々と分かち合うために与えられ
られているのです。 Enquanto você compartilha conhecimento, equipes estão sendo formadas. あなたが人々にこの知恵を与えるために人々は訓練 Hoje さ eu れ tenho cerca, 立たされているの hoje で eu す。 tenho cerca de 18 pessoas que trabalham diretamente comigo no 直 ministério. 接私とミニストリーの中で働く18人の人がいます。 Nenhuma delas eu contratei, selecionei ou fui atrás. その人たちを私はね追いかけてもいないし頼んでもいないし Eu fui compartilhando conhecimento. 私はこの知恵をどんどんこう As pessoas se conectavam e falavam assim: é isso que eu quero. で人々は私 Eu vou andar に contigo. あ私はこれを求めているあなたと共に歩みたい Aí eu falo, mas para andar comigo, como o Paulo falou, vai ter que trabalhar, porque quem não trabalha não で come. 私はこう言いました私と歩むためにはパウロが言っているように Foi isso que o apóstolo Paulo falou ou não? 働かないものは食べ Você ては sabe ならない fazer o que da vida? あなたは人生の中で何ができるの Pastor, eu estudei あ marketing. 牧師先生私はマーケティングで Então você vai fazer o あ marketing do ministério. なたはミニストリーのマーケティングやってくださ Mas い se você não for bom no que だ faz, けどあなたがやることが良くなければ você não perdeu seu emprego, porque eu não estou te empregando. Você perdeu a oportunidade de ser mentoreado por mim. あなたは仕事を見失ってないなぜかというとあなたを雇っていないだけどあなたは私から弟子訓練されることを見失っている Pensa num cara que estudava de manhã, tarde e noite para ficar no 朝 marketing. 昼晩マーケティングでよく行くために、ね、勉強した働いた人を想像してみてください E se ele errar no caminho? じゃあ彼が道の間間違ったら Não tem problema. Como Jesus, nós vamos andar e イエ corrigir. ス様と同じように一緒に歩んで一緒に直そう E se ele for negligente? じゃあ彼がもし忠実でなければ Vai com Deus. Entra na equipe ali do Vitor Hugo. ビクトル・ゴさんのグループに入ってください Porque erro é para ser corrigido, negligência é para ser punida. アメン間違いは本当に直すことはできるんですけど忠実深くない方 Seja は objetivo, diligente e um formador de 罰 equipe. されます懲罰を受けます Tem gente que trabalha contigo na fábrica, na empresa que você vai. Tem gente da tua família que não sabe 1% do que você あなたの家族 sabe. であなたが知ってるその 1% も知らない家族がいます Você não precisa ser um mestre あ para なた ensinar. は教師にならなくてもいいのです教えるために Você só precisa aproveitar o tempo, em vez de falar da vida dos outros, em vez de fofocar, em vez de a igreja está tão diferente, em vez de ficar fazendo isso, você ficar passando conhecimento para a pessoa. 教会の問題をね人々に伝える Aproveita o tempo que Deus te dá com outros para ensinar e não para dividir. 時を持って知恵を分かち合ってください Porque o que você não tem a mínima ideia あなたが é que no futuro, se você não tiver uma equipe, você não faz aquilo que Deus vai mandar você fazer. 将来にもしあなたがグループね準備していなければあなたがね神様からある目的を果たすことができなくなるのです Tá bom, Deus mandou eu vir para o Japão. アメンイエス様は私にね神様は私に日本に行きなさいと言いました Então eu comprei minha passagem, で私はチケットを買って vim para o 日 Japão, 本に行きました porque Deus mandou. 神様が行きなさいと言ったから Só que essa vontade de Deus não seria possível se eu não tivesse uma equipe. でもこの神様の願いが果たされるためにはもしこのグループ団体がいなければ Porque 私 para は eu 果た estar すことがで aqui, きません para eu estar aqui, 私が今日ここにいるためには eu tenho que ter uma equipe na minha casa cuidando das coisas. 私の家で私の Levando as crianças na escola, que é o meu してくれる trabalho. 人がいなければいけません Eu チ preciso ームが ter いなければ gente い no け meu ません instituto de 私 liderança. の子供たちを学校まで連れて行く Eu preciso ter gente no nosso ministério, na casa de destino, trabalhando para a conferência aqui em setembro. これから来るカンファレンスのために働く人 Tá たちがいな vindo ければい gente け de ません várias nações e o Japão vai estar lá. 日本もそこで行きますアメン Então, se eu não tivesse uma equipe, eu não poderia だから estar もし私 aqui. がそのチームがいなければ私はここにいられなかったのです Eu só estou aqui fazendo a 私 vontade de が Deus, 神様の願いを果たして porque eu fui compartilhando conhecimento no caminho. なぜかっていう私が歩んでる Pessoas 中で foram se 知恵を juntando. そして人々を集まり始めて E hoje eu tenho tranquilidade e paz para fazer a vontade de で Deus. 私は今日平安を持って神様の御心を行うことができます Então, por mais que você fale, mas eu não sou líder, para que eu vou formar uma equipe? 私はリーダーじゃないなぜチームを作る Querido, você não tem a mínima ideia do que Deus vai fazer na tua vida mês que vem. 来月神様あなたの人生を通 Você não sabe até onde Deus vai te levantar. 神様あなたをどこまで彼が立たせるのかあなたは分かりません É por isso que chegou um tempo de dar frutos. E o maior fruto que nós vamos ter で私が多く結ぶ実は são pessoas que andam com a gente e têm a vida transformada por causa 私と disso. 共に歩む人たちがイエス・キリストによって変えられる人たちです Nenhuma pessoa pode passar pela sua vida e sair da mesma forma que entrou. 誰もあなたたちの人生の中に入ってそして同じまま帰ってはいけません Porque uma vida com frutos produz fruto na vida dos outros. 実を結ぶ人たちは必ず他の人たちの人生にも実を結びます Eu fui, domingo passado, estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. ブラジルのラゴインやねベロリゾンチでメッセージしてたんです E けど quando eu estava subindo, um dos pastores da igreja falou assim: 私が上がろうとしたらメッセージのためにある先生が来てこう言いました Nossa, eu estou muito feliz por você. すごく喜んでるあなたが来てくださって Eu vejo que você está ganhando muitos seguidores. あなたは多くのこのフォロワーをね Porque veio gente de outras cidades, né, フォロ assistir ワ a ーがいっぱいいること palavra. を見ています E aquilo me incomodou tanto que quando eu subi no altar, であれはあまりにも私の心にこう
Quando eu subi no altar, eu falei, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. Porque Jesus nunca mandou a gente ter seguidores, Deus mandou a gente fazer discípulos. Então quem quer seguir, tem que também se submeter ao discipulado. Senão vai ficar só vendo foto no Instagram e curtindo. E não vai ter mudança de vida nenhuma. Porque os frutos vêm pelo discipulado que você recebe. Eu sou fruto do discipulado de pessoas. Eu sou fruto das amizades que eu tenho. Hoje à noite nós vamos falar sobre as coisas que acabam dando destino à sua vida. Vai ser transformador. Mas primeiro o que você precisa entender é que se você não dá frutos, você nem beber na fé ainda. Você não pode nem dizer que é discípulo de Jesus se você não tem frutos. E mais, você ainda não glorifica o nome de Deus se não dá fruto. Cada vez que uma pessoa chega perto de mim e fala, pastor, por causa da sua palavra, por causa de um livro seu, por causa de um vídeo, eu fui transformado, meu casamento, minha vida financeira. Eu abraço a pessoa e faço a mesma oração. Pai, escreve mais um fruto aí. Eu apresento a Deus esse fruto. Eu não tomo para mim isso, porque não é meu, é de Deus. A única coisa que eu quero que o Pai veja é que eu estou dando fruto. E quando uma notícia ruim chega na minha vida, e não chega pouca não, irmão. Meu irmão, se tem uma coisa que anda em grupo é problema. Rapaz, chega um, prepara que vai vir um monte. Eles são tipo gangue. Eu sou perseguido, sou caluniado. Às vezes recebo todo tipo de crítica, tudo você imaginar. Notícias tristes. Só que eu nunca estou abatido. As pessoas falam assim, mas como é que você não está diante de um problema desse abatido? Porque eu sei que eu estou em Deus e estou dando fruto. Então essa dor, essa tesourada que veio agora, é uma poda, não é um corte. Isso quer dizer que daqui a uma semana isso vai passar e eu vou dar muito fruto. E eu vou crescer muito mais. É por isso que eu não desanimo diante dos problemas. É por isso que eu não caio diante das críticas. É por isso que eu não me entrego às dificuldades. Porque eu entendo que a palavra é verdade. E que eu estou sendo apenas podado nas pontas e não cortado na raiz. Nada pode te derrubar. Nada pode te deter quando você é um crente que dá fruto. Quando você começar a dar fruto, essa igreja vai ficar pequena. Ah, mas essa igreja vai ficar pequena. Nos últimos 24 meses, eu viajei 40 países para estudar o que eu escrevi nesse livro. Eu entrevistei 100 líderes mundiais para concluir, para juntar com as minhas revelações pessoais e concluir. Eu comecei a descobrir o porquê as pessoas não dão fruto. Por que as pessoas amam a Deus? São dizimistas e ofertantes, ora e lê a Bíblia e tem os mesmos problemas que quem está lá fora. Quem tem problema financeiro? Eu. Quem tem problema no casamento? Eu. Quem está com doença? Eu. Como pode nós seguirmos as instruções, nós orarmos, virmos à igreja e termos os mesmos problemas? Então nós identificamos 12 pontos. 12 que escrevemos em 12 capítulos, por isso chama-se 12 dias. Para trazer uma atualização na vida do ser humano.
Porque eu não sei se você já percebeu, updating, そうアップロードするために é isso aí. Eu não sei se você já percebeu, mas Deus já fez a parte dele. 神様はもうすでに彼のやるべきことを彼はもうすでに果たしたの Se algo não está acontecendo na sua vida, não depende mais de Deus, agora depende de você. だったらそれは神様の問題でなくあなたによるからです Então, o primeiro capítulo desse livro, por exemplo, 最初のこの本の1ページ目は chama-se Quem é Você? あなたが誰なのかっていうテーマです Eu descobri que se você não sabe quem é você, ou seja, se você あ não なた tem がまず propósito de vida, 誰なのかそして目的がないなら o que eu chamo nesse livro de ICP, uma ideia central permanente, uma ideia central que rege a sua もう vida. あなたの人生をもう本当に中心的な考えで Se você não sabe isso, você não vai saber com quem andar, aí vai andar com as pessoas erradas e vai atrasar a tua vida. 誰と歩むべかわからないためにあなたは間違った人と歩んでそしてあなたの時を遅らせます Você não vai saber onde investir os recursos que Deus confia na sua mão e vai investir errado e vai perder. そしてあなたに入ってくるこのお金をどこに与えればいいのかを間違えて Você não sabe como administrar seu tempo. あなたの時をどのように過ごせばいいのかがわからない Descobrir o propósito de vida é o ponto número 1 para você dar fruto. 目的を理解するっていうのはもう本当にあなたが多くの身を将来に結ぶための Então, por まず exemplo, 最初のきっかけです olha como minha vida ficou mais fácil e agora eu posso dar muito mais fruto. もっと良くなったんですねそしてもっと身を結ぶことができま Eu す descobri que a minha ICP, a minha ideia central permanente, ou seja, o meu propósito de vida, 中心であるこのアイデア目的人生の目的は é ser um treinador de pessoas. 人々を訓練することです Pastora Vera, quando eu descobri isso, ベラ先生私がこれを理解した時 fica muito fácil identificar que convite eu aceito e que convite eu não aceito. 私がどの招待を受け入れどの招待を私は受け入れないっていうのを私は判断するはっきりと分かるのです A gente, como ministério, recebe 35 convites por dia. 私は1日に35箇所からのこの招待をもらいます A gente não escolhe eles por onde tem mais gente, quem dá mais. どの人たちがもっとくれるかどの人たちがもっと多くの人たちがいるのかっていうのを選んだりしませんそのよう Tanto に que a gente está aqui no Japão investindo para 私 cá. が日本に来ている理由 Por は um motivo. 一つの Eu 目 estou 的でここに来ています 100% dentro do meu propósito aqui. で私は 100% 今自分の目的の中にいますこの場所で Sai daqui, eu vou direto para Brasília para um treinamento de pastores, 2.000 pastores em ブラジル Brasília. に帰って私は2000人の牧師先生とのこのまた Eu saio de Brasília, vou direto para Águas de Lindóia e fico 5 dias trancado treinando outros pastores. で私はまた他のところに行って5日間もう本当に Aí chega convite, pastor, você pode vir pregar na conferência de juventude 10.000 jovens? 牧師先生あなたは1万人のユースの礼拝 E no mesmo dia chega o convite, pastor, você pode vir treinar 5 pastores? あ先生あなたは5人の牧師先生を訓練することができますか Eu aceito ir para os 5私 pastores, は5人の牧師の方を選びます porque esse aqui é o meu なぜ propósito. これが私の E 目 tudo que 的だ você から fizer pela そしてあ aparência なたがやる全てこの見た目のためで vai ter que dar fruto, porque se não tiver fruto, você morre no caminho. 必ず実を結ばなければいけないもし見た目のせいで実を結ばなかったらあなたは途中で死にます Fica fácil identificar quem anda comigo e quem não だ anda. から私と歩む人と歩まない人たちをはっきり As pessoas que andam comigo hoje 分けることができます não andam pelos resultados que eu tenho, mas pelo propósito que eu 歩 vivo. む人たちは私がねある生み出す結果のせいではなく私の目的を知ってい Ou ます seja, o capítulo número 1 desse livro, que além de a gente colocar alguns exercícios, a gente explica bem, 私はそこでちゃんと説明をして é o ponto de partida para você ter uma vida frutífera, uma vida de resultados. 多くの成功にたどり着くための出発点です Capítulo 2, o poder de ter um mentor. 2ページ目は Quando eu descubro quem eu sou e para onde eu estou indo, 指導者がいるということを教え ou ます seja, quando eu descubro a minha ideia central, 私がねどこに行けばいいのか agora eu 目的を preciso 理 ter 解する mentores que me guiem pelo caminho, que eu não vou saber fazer sozinho. 私は必要なんです誰かが私を指導してくれる O que é um mentor? Alguém que já chegou onde eu estou sonhando em chegar. 指導してくれる人なんですがもうすでに私がたどり着きたいところに私を連れていく人なのです E encontrar mentores não é fácil, porque eles não estão disponíveis no lugar que você está. Eles estão em lugares altos. 指導者たちを見つけることは簡単ではありませんなぜかというとそういう人たちはいつも必ず高いところにいる Tem outra dificuldade, você não escolhe o mentor, ele que tem que te escolher. そしてもう一つの難しいところは指導者はあなたが彼を選ぶのではなく彼があなたを選ばなければいけない Não foi Pedro, Tiago e João que escolheram Jesus, Jesus que selecionou os 12. 選んだのではなくイエス様が彼らを選んだのです Então olha como é difícil. ですからどんなに難しいのか Então を理 todo 解してくださ capítulo い 12 a gente dedica o poder de ter um mentor, como achar um mentor, だから2ページ como 目は mostrar para ele que ele tem que ser o teu 指 mentor. 導者がいなければいけない大切どのように私を E o 指導されなければいけない mentor nunca é de tudo, é específico. Eu tenho um mentor financeiro que é diferente do meu mentor de família, そして指導者っていうのは que é diferente do meu pastor, que é meu mentor espiritual. 私の
牧師先生の指導者は霊的な指導者、もう一つの指導者は経済的な面、もう一つは家族の面。 E é por isso que eu consigo voar em alguns lugares, porque eu tenho mentores que me guiam. Eu não faço porque eu sou bom pra caramba. 私はね、すごいいい人 Porque だから Deus me usa muito. 神様は俺を多く使うから私はいろんなところに行きません。 Tem 行く理由 muito は trabalho por trás dos 指導を続けるから resultados que vocês veem. 私は多くの働きを Tem して muitos mentores. Eu me submeto a muitos conselhos. 私は多くの A Bíblia アドバイ diz: スの下に入ります。 Na multidão de conselheiros tem sucesso, 多くのアドバイスの下にいる人たちは必ず成功を mas 生み na 出します falta de conselhos fracassam os projetos. だけどアドバイスのない人たちは必ず Então, todo esse livro, eu não vou falar de capítulo por capítulo, mas todo esse livro vai te guiar para uma vida de frutos, de resultado, de この本という atualização. のは全てあなたのアップロードしてそして多くの実を結ぶためにあなたを導きます。 Então, você que é líder, que é pastor, não leva um, leva vários para a sua igreja, para a sua cidade. あなたの教会あなたの町のために Tem poucos livros. この本は少ないです。 E a gente fez o esforço de trazer esses livros. 私はこの本を持ってくる本当に大変な努力しました。 Olha só, ou eu trazia livro ou eu trazia roupa. Então, eu estou com uma roupa só para o Japão todo, não repare não. 私は多くの本を持ってくるか服装を持って Mas く a る gente fez o そういう esforço. 時に持ってきました。多くの本を入れ A る gente fez o esforço de trazer o livro 私は努力したんですね。 porque a gente sabia que seria um processo de dar frutos na tua casa, no teu ministério, naquilo que você está fazendo. Lá fora também você vai encontrar o Rumo ao Lugar Desejado. Esse é um livro de desenvolvimento pessoal. Esse foi prefaciado pelo Dr. Augusto Cury. E esse aqui é um que você não precisa muito não. Dinheiro emocional. Ninguém tem problema nem financeiro nem emocional, então você não precisa. Mas você vai comprar para um amigo. Um amigo que precisa. Nesse livro Dinheiro Emocional a gente fala sobre como as tuas frustrações do passado decidem ter um futuro financeiro. As privações que você teve, as dificuldades que você passou no passado, na infância, na adolescência, determinam como você vê dinheiro hoje. E é por isso que às vezes Deus não pode confiar mais. Porque Ele nunca vai te dar algo que você não pode administrar. Então esses livros não são simplesmente livros, são treinamentos para uma vida frutífera. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: seja lá o que você está sonhando para a sua vida, seja qual for o seu objetivo mais profundo, seja o que for que Deus te mostrou para o futuro. Ai, Deus me mostrou que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. A única forma de você ir criando o seu futuro, ou seja, se conectando com as pessoas certas. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. A única forma de você ir criando esse destino profético que Deus já determinou é você dando frutos no caminho. Pergunta para mim, por quê, pastor? Nada escar. Nada escar. Tá difícil demais esse. É por quê mesmo? Why? Por quê? Porque só Deus vê o coração. As pessoas só veem o que está diante dos seus olhos. As pessoas não sabem quão bonzinho espiritual você é. As pessoas só veem fruto. A única chance de você chegar no destino profético é dando fruto, para que as pessoas certas queiram andar contigo. Essas pessoas vão te levar a lugares onde o dinheiro não te leva. A única forma é você dar fruto, para que quem está na roda de cima te tire lá de baixo e te puxe para cá. Porque se você não percebeu, eu vou te dar essa triste realidade: ninguém chama alguém que não tem fruto para alguma coisa. Não, mas Deus não vê assim, então. Só Deus. Deus você já tem. Você já vai para o céu. Glória a Deus. Deus não vê como esses homens. Concordo, verdade. Deus está te vendo totalmente diferente. Só que o que te promove aqui na terra são as pessoas que você anda, as decisões que você toma.
なあなたが結ぶ身によって歩む人たちによって E isso você faz dando frutos. それは必ず結ぶ身によるのです。 Agora, uma das coisas principais, quando você dá fruto, você é feliz. だけどあなたが身を結ぶとき、一番大切なあなたは必ず E 喜びで満たされます。 quem é feliz não tem tempo para falar da vida dos そ outros. して喜びで満たされている人たちは人々の悪口を言う時間がありません。 Você sabe que há muito tempo eu não cometo o erro de ficar numa roda falando de alguém? 私はもう長い間ね、このグループの中で悪口を言うのも Porque desde que eu conquistei a felicidade, perdeu o sentido ficar atrapalhando a vida das pessoas. なぜかというと、私が喜びを得た時からもう人々の邪魔をするのがもう意味がなくなったので Eu す。 tenho fruto para administrar, então eu não consigo perder tempo fazendo o que não é de Deus. 神様でないものも時間を無駄にすることができないんです。 Agora, quem está atingidinho, inveja, だけど、痛みがある人、 são os sem 傷だら frutos. けな人、そういう人たちはみんな身のない人たちなのです。 Por isso, tenha misericórdia das pessoas que tentam atrapalhar o teu caminho. 憐れんでください。彼らがあなたの道で邪魔するかもしれないけど。 Porque quem não tem fruto, a única arma que ele tem é o ataque. なぜかというと、身の結ばない人たちは唯一彼が持っている武器はアタックです。Uma pessoa que 攻撃です tem fruto e não concorda com você, そして身を持たない人があなたを聞いてこの納得しない人は ela vai tratar com você isso. Ela não trata com os outros. Jesus não tinha problema em falar na cara. Jesus, quando tinha que tratar algo duro com alguém, ele 身の falava ある assim: 人たちは必ず何か問題を抱えた時、必ず直接その人に言って話すのです。 Fariseu, イエス様はこう言いました。パリサイ人、 você é uma raça de víbora. あなたは偽善者だ。 Jesus não ficava com os discípulos. なんとか Olha lá os fariseus, olha que raça de víbora. イエス様はね、言って人たちはほら見たよ、パリサイ人たちもう Porque 本当 quem に faz aqui, ó, quem faz isso é quem não tem fruto. もうそういうことをやる人っていうのは身のない人たちなんです。 Quem tem fruto e precisa resolver um problema 身のあ vai る na 人たちで pessoa. 問題をね直さなければいけない。直接その人のところに行きます。 Quando você começar a dar fruto, os teus problemas vão diminuir. あな Não, たが身を結び始めたらあなたの問題は減っていきます。 não porque eles não vão existir mais, mas porque não vão ter efeito sobre você. 消えるのではなく、問題はあなたの人生に影響 Eles não しない vão ter mais efeito sobre você, porque os frutos falam mais do que as palavras. Porque frutos diminuem a tua margem de erro. 強いからです。 Porque frutos calam a boca dos caluniadores. Nada cala mais a boca dos inimigos do que os teus そ frutos. して敵の口を塞ぐのです。身 Então, はその力があります。 concentra a partir de hoje, nessa conferência que Deus vai derramar coisas preciosas. Concentra em ser árvore frutífera. Concentra em aprender como crescer. Porque Deus vai te levantar. 神様があな Pastor, たと立ち上げます。 você acha que é da vontade de Deus 先生、 que eu seja abençoado? 私が祝福されること、それは神様の御心でしょうか。 Pastor, você acha que é da vontade de Deus que minha família seja restaurada? 家族が本当にこの Não, não, minha filha. Deus mandou Jesus na cruz só de brincadeira. Não foi para você ser curado, イエ não. ス様を十字架に連れてった理由はもう Porque tem crente que vem fazer umas perguntas de neném. もうあるクリスチャンは本当に赤ちゃんのような質問をします。 Depois que Deus mandou Jesus na cruz, Ele deixou bem claro que Ele quer que você se levante, que Ele quer que você seja curado, que Ele quer que a sua família seja restaurada, Ele quer que você seja frutífero. 彼はあなたに身を多く結んでもら A いたい。 cruz é o sinal, 十字架は a その cruz 印で é す。 a permissão, a cruz é a bênção para você prosperar e それ crescer. があなたが成長するため、祝福するための Eu 印 quero です。 orar por você. あなたのために祈りたいです。 Eu quero profetizar algumas coisas na sua vida. いくつかのものをあなたの人生に予言したいです。 Porque nunca mais você vai ser aquela árvore com folhas só de そ aparência, したらあなたは mas sem fruto. 見た目だけのこの葉っぱだけで実のない木にならない。 E a partir de hoje, qualquer dor que chegar na tua vida, qualquer má notícia, qualquer problema, 痛みとか問題とか você vai entender Tiago capítulo 1. Fique muito alegre com as 理解 provações. してください。喜んでください。 Eu nunca あなた entendi が isso. 心を試されたの O apóstolo Tiago fala: fique muito feliz ao passar por várias ヤコブ彼はこう provações. 言います。多くのこの試練を通るときあなたたちは喜んでくださいと。 Eu falei: como é que uma pessoa pode ficar feliz e estar cheia de 私 problemas? は考えてたんですね。なぜ喜ぶことができるのに問 Foi 題が quando い eu るのに。 entendi João capítulo 15. そしたらヨハネの15章を理解したとき、私は É porque quando eu tenho um propósito de vida e estou dando 私が fruto, 人生の中で目的があって、そして実を結んでいる。 eu entendo por que os problemas vêm. 私はなぜ問題が来るのかを理 É 解す para る。 me podar, それは私を para que eu dê mais frutos. 私がもっと実を結ぶために。 Você conversa com qualquer milionário. あなたがね、この
大金持ちの人と話すと、 você fala assim: a quem você agradece na vida? あなたは人生の中で誰に感謝しま Ele す vai か？ falar: os problemas e aos meus inimigos. 彼はこう言います。私の敵と私の問題に感謝します。 Você agradece? あなたは感謝するの？なぜ？ Porque se eu não tivesse um gerente para me perseguir, eu ainda estaria ganhando meus 10 mil reais feliz atrás do balcão gerenciando um な banco. ぜかというと、もし私を迫害する人がいなければ、私は必ずいつまでも同じような生活人生を生き Porque ていた se eu não tivesse uma competência desleal de alguém que tentou me fraudar, uma empresa que tentou copiar meu projeto, eu não seria melhor do que eu era e chegaria onde eu cheguei. いろんなことをすることがもし起きてなかったら、必ず私が今いるところにいる。 Aí você começa a entender que quando você está na videira で、あ verdadeira, なたが本当にこの枝につながっているとき、 cada problema é para te limpar, para você avançar ainda mais rápido agora. すべての問題、あなたをきれいにして、あなたがもっと早く身を Cada perseguição é para te tirar da zona de conforto e te expulsar para o teu destino. すべての問題、あなたの居心地さから取って、そしてあなたの運命に、 E aí a Bíblia começa a fazer sentido. そしたら聖書 Aí as palavras de Deus começam a fazer はっき sentido. りし始めるのです。 Você vai ser árvore frutífera. Esse ministério será frutífero. Tua casa será frutífera. Tudo que você tocar vai dar frutos. あなたが触れるすべてのものは実を結びます。 Não fique com medo de abrir teu próprio empreendimento. Quem aqui estava sonhando em abrir um empreendimento, mas tem medo por causa da realidade do Japão, tem medo de falhar, acha que não vai conseguir? Corre aqui na frente, eu quero orar primeiro por você. 今日やり始めたい人、やろうとしたけど、このすごく恐怖に止められた人たちはどうぞ前に来てください。あなたのために祈りたいです。 Espírito Santo, Yerelemanara lavasundoro. O verdadeiro amor lança fora todo medo. 本当の愛は É tempo de dar frutos. 恐怖を取り除く。 E a nação japonesa vai conhecer Jesus pelos frutos que 実を dão. 結ぶ時です。そして日本中は主を知ることになります。 Eu profetizo em nome de Jesus イエス様の人生に何によって予言します。 que todo impedimento, すべての壁、 que todo medo, すべての恐怖、 que toda frustração, すべてのこの絶望、 que toda comparação com outros すべて他の人たちにこの比べられること、 caia por terra agora. Vai cair por terra todos os inimigos de Deus. すべて神の敵が倒されますように。 E nós profetizamos na autoridade do nome de そして Jesus 私はイエス・キリストの名によって権威によって予言します。 que haverá negócios frutíferos nesse lugar. この場所で本当に実を結ぶ希望が生み出されると。 Empreendimentos que vão prosperar e frutificar como nunca antes no Japão. そして日本で起きたことのないこの栄が与えられます。栄えていきます。 Ministérios, igrejas serão frutíferas por causa de colunas como 教会は vocês. あなたたちが柱として立つために祝福されます。 Eu declaro que todo impedimento está caindo, todo muro espiritual está そして caindo. 霊的な壁は今倒されています。 E um novo tempo, そして新しい時、 uma nova estação 新しい時、 chega na vida desses irmãos e irmãs. この兄弟の皆さんにたどり着きます。 Lança fora agora todo medo. すべての恐怖には取り除いてくださ Lança い。 fora todo medo, 取り除いてください。 todo pânico, toda depressão. すべてのこの Se tem alguém agora com パニッ pânico, ク症、 depressão, パニック症、 recentemente そして passou por う esse つ、 quadro, もしその corre よう aqui que eu な quero orar por você. 症状、 Porque そして você vai dar そのように生きたのか、通った人たちは Entenda isso. Na 前に来てください。 geração 理解してくださ da い。 indústria do lazer, da indústria do lazer, do Curtir. entretenimento, このエンターテインメントの o diabo instalou o medo, o pânico, a depressão, a tristeza profunda, 悪魔は悲しみ、そしてパニック、そして鬱を彼を生み出したのです。 com o objetivo de roubar os teus frutos. あなたの実を奪い取るために。 Mas nada vai roubar o que Deus já determinou para だ você. けど何もあなたから奪うことはできません。神 Está 様 caindo agora が定めたものを。 os impedimentos contra os empresários, contra quem quer abrir negócio. Agora quem está na vida emocional abalada, pânico, depressão, 今そういった人 tristeza たちは profunda, みんな来 corre て aqui くだ na さい。 frente agora. Eu 悲し quero み深い人た profetizar ち、 sobre você. もう本当にパニックのある人たち、鬱っている人たち、さあそれをつい最近生きた人たち、 Espírito Santo, Espírito Santo, todos os inimigos vão cair. 全ての敵は倒されます。 A move porta neste lugar. veio para te limpar, para que você dê mais frutos. A porta veio para te limpar, porque você será árvore frutífera. Os teus negócios prosperarão.
prosperar. あなたの感情も切り替えます A tua família vai あ prosperar. なたの家族も Todo mundo que está sendo atacado na família. 家族の中でこのアタック E você sabe que o inimigo quer roubar os teus frutos familiares. あなたの家族の身を奪い取ろうと Nós している lançamos uma palavra do altar agora. 今私はコーナーの上から言葉を与え A ます tua família é família de あなたの家 bênção. 族は祝福の家族です A restauração vai te alcançar. そしてあなたの家族は回復されます O Altíssimo vai te そして revestir. 神様あなたを守ります E Deus vai cuidar da tua casa. そして神様あなたの Essa 家 igreja 族 vai の dar 面倒を見ま fruto. すこの教会は身を結ぶ As igrejas representadas aqui darão fruto. ここにある教会において Nos negócios, nas emoções, 感情的な中でも na família, no ministério. Todos que estiverem na rua vão querer ser como você. Porque é pelo fruto que se conhece uma árvore. 身を通してPai, 感 nós 謝です declaramos, nós 主よ profetizamos 私を宣言しま na す予言しま autoridade す do nome de イエ Jesus. ス・キリストの Venha teu reino, 御国が来ますよ faça a tua あなた vontade, にこのを行ってください estabelece a tua vontade. あなたにこのを行ってください Quebra agora todo impedimento. 全ての壁をぶち壊してくだ Tristeza, さい depressão, pânico, medo de empreender. Dá sabedoria ao teu povo. 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 Nós profetizamos, vão crescer, vão desenvolver, vão avançar, vão dar frutos, 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 frutos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Eterno, aplauda o Altíssimo. Ele vive, Ele reina para todo sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica de pé, vai voltando para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe vocês. Deus prospere. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda depressão vai embora, toda tristeza vai embora. Deus é com vocês, Deus é com vocês. Escute-me. Você não precisa de uma oração mais. Você não precisa mais de um super ungido botando a mão na sua cabeça. Você só precisa crer. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para quem crê. 信じる人には全てが可能です Se você crê あなたが信じるなら que o impedimento vai embora da tua vida hoje. あなたの人生から全てのそういった壁問題が出ていくことを信じるなら Se você crê あなたが信じるなら que aquilo que parava a tua frutificação está indo embora あ hoje. なたが身を結ばせないの壁が出ていったことを Tudo é possível ao que crê. 全ては信じる人 Tudo vai は ser 全ては可 possível 能 por です você. 全てはあなたの人生にとって可能になります Pai, obrigado por esse povo. 父感謝します Obrigado por essa manhã. この朝を感謝します Obrigado pela tua あな palavra. たの言葉を感謝します Obrigado porque crescemos um pouquinho mais もう hoje. 少し今日成長することができたことを感謝します Que sejamos objetivos, 私が神様を本当に diligentes 忠実な人とし e て formadores de equipe. そして神様 Que as pessoas possam ter prazer em estar conosco. Que possamos ser 祈ります referência para 私が神様を応援のためのこの見本として立ちますよ abençoar esta conferência. そのカンファレンスを祝福してください Que vejamos os frutos por várias nações do que vai acontecer nessa 国 conferência. 々の中でここで起きていることがによって美が結ばれますように Te agradecemos, Senhor, porque tu nos trouxeste 主を até aqui. 感謝しますあなたが私をここまで連れてきたことを Glória ao teu nome. あなたの皆に栄光を返します Glória ao teu nome. 栄光を返し Glória ao ます teu nome. その皆に栄光があり Queremos ますように glorificar o teu nome não só de palavras, ただ mas com nossos 言 frutos. 葉を通してではなく身を通してあなたに栄光を返したいです Obrigado, Espírito Santo. 聖霊様感謝します Obrigado, Espírito 聖霊様感謝しま Santo. す Amém. アメン Aleluia. 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 ハレルヤ Obrigado, Espírito Santo. 聖霊様感謝します Queridos, no intervalo, eu vou estar ali atrás, 皆さん私は後ろの方でこの時間が間で休憩の時に assinando os livros para quem quiser. サインの人たちはサインしてあげます Não deixe, em especial, de ter os 12 dias para 特 atualizar に sua こ vida. の青い、
porque eu acredito que vai ser um treinamento profundo para você ポルト entrar ガ em ル語が outro 伝わる人 nível. はぜひ買ってください。 Lembrando que o livro ele não tem linguagem evangélica. 本はこの宗教的な Apesar de ser um livro de 言葉がありません princípios bíblicos, もちろん政治的な基礎が書かれてあります você pode presentear a familiares, a pessoas do seu trabalho que não são evangélicos, porque o livro abrange a todos. なぜかというとこれはクリスチャンだけのためでなく多く全ての人たちのための本です。 Deus te abençoe muito. 神様あなたの人生を祝福しますよう Vamos に estar lá fora juntos. Paz. 外で一緒に言いましょう。アメン。